Paulo, olá. Muito obrigada por ter vindo ao programa 1964. É um prazer. Você tem trabalhado no assunto militares de esquerda, vamos dizer, ou a esquerda militar. Eu queria começar a nossa conversa pelo papel que os militares, pelo fato de que os militares, especialmente sargentos e marinheiros, tiveram ali no desencadear do golpe de 1964, no pré-golpe. Eles tiveram um papel, eles apareceram muito, de uma certa maneira foram um fator desencadeador do golpe em si, ou pelo menos apontados dessa forma. E eu queria saber quais são os antecedentes disso, de onde eles vieram, e eu também queria saber uma outra coisa, que é para onde eles foram no pós-golpe. Bom, em primeiro lugar, esses dois atores, eles não eram novos na história política brasileira, relacionados aos movimentos de marinheiros e sargentos. Basta lembrar que em 1910 nós tivemos a revolta da Chibata, e em 1964, João Cândido, vivo, estava presente no Sindicato dos Metalúrgicos, apoiando a revolta, criticamente, diga-se de passagem, ou seja, você tinha uma agenda em 64 que, no caso da corporação, não tinha sido equacionada em 1910 e mesmo com a anistia de 1910. É bom lembrar que eles foram anistiados e quase que em seguida todos para a cadeia, expulsos, e somente tiveram anistia em 1997, num projeto de lei no Senado Federal. Mas eles eram organicamente, vamos dizer assim, eles eram organizados como militantes de esquerda, vamos dizer, ou não? Não, eles eram uma coisa mais espontânea? Na verdade, historicamente, você teve sempre a presença de militares, de partidos de esquerda, né, atuando na organização dos marinheiros e também dos sargentos. Só complementando a primeira questão, também você tinha na história brasileira revoltas dos sargentos em 1915 e 16. Nos anos 50, você teve um movimento muito grande de sargentos e marinheiros. Basta lembrar que naquela ocasião eles não tinham direitos algum. Um sargento podia ser colocado na rua com 29 anos, sem direito algum. E no 29 anos, como assim? De serviço. Ah, é? É. Ou seja, faltando um dia para ele, em tese, se aposentar, ele poderia ser colocado na rua e pronto, sem direito algum. E no período 46-64, foi um período que, além de se discutir muito o Brasil, vários projetos do Brasil, eles vieram com muita força, né, no sentido de participar das grandes causas nacionais. Participaram nos anos 50 e em 64 não foi diferente. No amplo debate sobre as reformas de base, você tinha pelo menos três tendências muito fortes entre os marinheiros e os sargentos. O movimento nacionalista, que a grande figura era Leonel Brizola, um nacionalismo amplo, um nacionalismo com vários atores, mas vamos dizer, corporificado na visão de Brizola. O Partido Comunista, que já tinha uma tradição de atuar entre os militares, pouco conhecido inclusive, e alguns grupos menores, como os trotskistas, que também já organizavam. Quando chegou a 64, e acho que isso é uma injustiça que se faz a esses dois atores, se costumam... Esses dois atores, marinheiros e sargentos. Exato. Costumam se colocar a culpa neles pelo golpe. Eu acho isso uma injustiça. Há várias razões para o golpe e, efetivamente, havia até uma radicalidade desses dois movimentos, seja com a revolta dos sargentos, que muitos militares de esquerda combateram. Porque a razão principal foi a inegibilidade de um sargento que foi eleito, cuja a Constituição era muito ambígua. Né? E no caso dos marinheiros, né, buscando reivindicações e direitos que hoje parecem risíveis, como o direito de casar, o direito de andar sem uniforme, melhores soldos, etc. Eu costumo dizer que a agenda desses dois grupos era fundamentalmente num conceito contemporâneo, cidadania. E eles estavam tensionando, mas afiançando uma democracia que eles acreditavam e que estava posta, que garantia os direitos, que não eram só deles, também os camponeses se mobilizavam, os sindicalistas, etc.
Mas aí, nesse quadro que você está descrevendo, os sargentos e os marinheiros eram, vamos dizer assim, estavam refletindo uma insatisfação que estava presente na sociedade, inclusive nos setores de onde eles vinham? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, vinham das classes populares. Segundo, na medida que você tinha um projeto de um Brasil que se propunha ser mais justo, um Brasil que deveria incorporar um número maior de atores, e eles, aí eles se politizaram. É bom lembrar que esse movimento de 64, ele decorre também de 61, quando os sargentos, marinheiros também, mas principalmente os sargentos, tiveram um papel fundamental na posse de João Goulart. Então, quer dizer, a politização, como consequência, se deu com o compromisso da democracia. Tanto é que a causa da revolta maior foi o seguinte, o não reconhecimento deles enquanto parlamentares. Tá? E isso resultou depois em tentativas, sem dúvida, né, no caso dos sargentos, se chegou a aventar a possibilidade da anistia, mas não chegou a ser efetivada. Dos marinheiros, sim, mas foi muito no pré-golpe. Mas, fundamentalmente, foi uma anistia não reconhecida, né? Foi depois implementada com muitíssima dificuldade a partir da anistia de 1985, quando eles tiveram que entrar na justiça com reconhecimento individual enquanto anistiados, não tiveram reconhecimento político enquanto uma categoria. Tá bom. Eu queria detalhar as razões do movimento dos sargentos. Você disse que um sargento foi eleito. Você pode contar melhor isso? Não, na verdade foram vários sargentos que se candidataram pelo país. O caso mais... Se candidataram nas eleições de 1963. Tá bom. Né? Então, havia uma ambiguidade na Constituição. Sim. E isso levou o quê? A interpretações dúbias. Quer dizer, a Constituição supostamente dizia que eles não eram elegíveis. Exato. Tá. Mas eram alistáveis. Eles podiam, sabe? Então, quer dizer, você tinha deixa uma margem muito grande que, curiosamente, as suas candidaturas foram aceitas. E no caso de um deles, o Zoé Cavaleiro, que foi o estopim de tudo, no final ele foi eleito e aí foi, enfim, negado. Ele foi eleito? Deputado federal. Tá. E aí, pelo? Na época, pelo PTB. Tá embora bom. Ele fosse vinculado à corrente nacionalista. Tá bem. Né? Enfim. E aí foi negado. Né? Foi negada a posse. A posse dele, né? Tinha inclusive um preconceito enorme, porque os oficiais podiam se candidatar, serem eleitos, enfim. Você tinha algo que incomodava muito. E publicamente chegou um general e disse, eu nunca vou chamar um sargento de Vossa Excelência. Quer dizer, então, quer dizer, eles já envolvidos naquele projeto que era democrático, das reformas de base, das grandes reformas que deveriam ser feitas, e o reconhecimento deles enquanto atores sociais, né, por uma decisão, né, do Supremo, trouxe a revolta em si, que ela ficou circunscrita a Brasília, né, fundamentalmente com militares da Aeronáutica e da Marinha. Teve 2 mortos, enfim, mas ela não ampliou. Mas ela trouxe o debate à tona, que foi abortado pelo golpe de 64. Tá. Agora, nesse momento aí, em 64, onde estavam os oficiais? Quer dizer, o Exército e as Forças Armadas, elas eram homogêneas, vamos dizer, politicamente? Elas eram um bloco único? Onde é que eles estavam, os oficiais? Não. Historicamente, elas nunca foram homogêneas. Em alguns momentos, elas até atuaram de uma forma mais homogênea, aquilo que alguns autores chamam de partido militar. Em 64, tanto é que em 61, embora o alto comando das Forças Armadas tivesse tentado sustar o golpe, sustar a posse de João Goulart, os militares se dividiram e boa parte da oficialidade apoiou a posse. Em 64, se traz muito a ideia que as Forças Armadas em peso estavam apoiando o golpe. Isso não é verdade. Você tinha, sem dúvida nenhuma, e isso o movimento dos sargentos trouxe
reflexos internos, isso é inegável. Oficiais não estavam sabendo lidar com sargentos mais politizados, mais bem formados culturalmente, já estavam estudando, fazendo faculdades, enfim. Mas não era um bloco homogêneo, você tinha concretamente possibilidades de resistência de João Goulart. E ele fez a opção de não resistir. Sim. Então, você tinha setores hoje das Forças Armadas, inclusive com comandos que ficaram aguardando uma ordem, em defesa da legalidade, em defesa da democracia, em defesa da Constituição. No vácuo da situação, aquilo que o Marechal Cordeiro de Farias bem coloca, né? O exército dormiu janguista e acordou revolucionário, ou seja, você não teve a opção de não resistência e de ir para o exílio, aí você quase que por osmose foi tendo os adesismos e uma falsa ideia, a meu ver, que o conjunto das Forças Armadas apoiava 64. Isso tanto não é verdadeiro que os militares, proporcionalmente, foi a categoria mais atingida né, pelo golpe de 64. Os dados são provisórios, mas nós trabalhamos com o número de 7.500. Mas eles são oficiais ou... Oficiais e praças, inclusive muitos generais. Né? Muitos. Alguns deles, por exemplo, heróis de guerra, como o brigadeiro Rui Moreira Lima, uma pessoa extraordinária, faleceu há muito pouco tempo, apoiou a formação da Comissão da Verdade, teve uma postura muito importante no processo da resistência democrática. E ele foi cassado? Foi cassado, expulso e com uma dignidade de tal ordem que ele não aceitou ser preso antes de passar formalmente o comando da base aérea de Santa Cruz, que era uma das mais poderosas, né, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, onde tinha os caças Gloss Matter, né? E ele passou e foi para a cadeia, sabe? Quer dizer, vários deles, né, alguns... Mas este homem tinha uma posição, ele era um homem de esquerda ou ele era vamos dizer, um democrata? Ele era um nacionalista e um democrata. Tá bom. O brigadeiro Rui, por exemplo, ele tem uma belíssima carta que ele citava como poesia, que ele recebeu do pai dele, que era um desembargador, que ele dizia: o militar não pode atentar contra o povo, sabe? É muito bonita essa carta, inclusive. E ele falou que isso foi o que norteou a vida dele. Quer dizer, um herói de guerra com 94 missões na Itália, foi cassado, junto com muitos aviadores e, pasme, proibidos de voar por portarias secretas. Eles só descobriram isso na anistia. Quer dizer, a perseguição a esses militares, Mônica, não foi somente em 64, foi uma perseguição continuada. Além deles, praças, fuzileiros, marinheiros, sargentos que tiveram que se reconstruir profissionalmente, outros intelectuais, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, né, que tinha livros censurados, sempre vigiado, dificuldades enormes de exercer suas profissões. Então, é algo ainda a ser resgatado como um todo. Né? Tá. Esse movimento, você fala muito numa tendência nacionalista. Além da tendência, vamos dizer, comunista propriamente dita. Essa tendência nacionalista, ela era organizada, ela estava em torno de uma agremiação política, tinha uma organização? Não, ela tinha várias. Ela era uma frente, na verdade. Ela nunca foi assim algo homogêneo. Né? Então, você tinha, por exemplo, uma tendência do Partido Comunista que, curiosamente, cresceu mais entre os militares na medida que ele ficou mais nacionalista. É interessante isso. Entendi. Então, esse campo nacionalista, que nós poderíamos falar que eram militares de esquerda, ou eventualmente militares que estavam à esquerda no processo político, ele era formado por nacionalistas, por democratas, por socialistas, por comunistas. Quer dizer, era um bloco amplo com várias tendências, né? E como sempre, com muita dificuldade de falar de formular um único discurso. Tá bom. Eu queria te perguntar, o anticomunismo, o golpe foi muito, a bandeira do golpe de 64 foi o anticomunismo. As Forças Armadas não tinham um anticomunismo muito bem construído dentro delas, vamos dizer? Eu diria que ele é mais profundo na sociedade brasileira. Né? É impressionante quando nós buscamos, por exemplo, no Império Brasileiro, todas as manifestações
até conservadoras na Europa, como o positivismo era vista como comunista. Né? O próprio Joaquim Nabuco, o abolicionista, era chamado de comunista. Então, quer dizer, essa cultura de intolerância, de autoritarismo, ela permeou também a sociedade brasileira, mas também as Forças Armadas. Mas fundamentalmente após 1935. Tá. Nesse ponto, há uma demarcação histórica, no sentido que em 1935 se construiu uma leitura que em alguns momentos virou uma política de Estado, né, que os militares comunistas deram um golpe na calada da noite, mataram colegas dormindo, que 1935 foi orientada por Moscou. E, então, aquilo foi depois sendo repassado às novas gerações e teve mesmo no período democrático, que aliás também foi agravado pela Guerra Fria, nunca podemos esquecer isso, teve um papel muito forte que em 1964 criava até qualquer possibilidade de diálogo entre as várias partes, mesmo elas tendo, vamos dizer o seguinte, como ponto comum a democracia. É impressionante como isso foi presente e eu diria ainda está presente em setores, hoje na reserva, muito presentes no clube militar. Quando você fala em 1935, você está falando da intentona comunista. O que foi a intentona? A intentona, por exemplo, o próprio conceito intentona, ele é construído ideologicamente por um lado, muito tal. Outros foi um levante revolucionário, foi um movimento revolucionário. O que está contido na palavra intentona? Aquela coisa da negatividade, da traição, né? da coisa que foi feita de uma forma pouco pública, apesar que eu não conheço golpes de Estados que sejam anunciados, né? Mas ela foi construída ali, depois em seguida foi construído aquele mausoléu que durante todo o ano era comemorada a data, enfim. Na época da ditadura militar, isso era uma data quase que nacional, agora deixou de ser, felizmente. 1935 foi um movimento revolucionário, ou seja, de uma geração de militares que não estavam descolados da sociedade, mas naquele momento, muito assim, com a generosidade extraordinária em querer mudar o mundo. Sim. Hobsbawm tem uma frase fantástica desse grupo, falou assim, ó, que é o Hobsbawm, historiador inglês. Exatamente, ele diz, aquela geração dos primeiros socialistas eram quase que como crentes, queriam mudar o mundo, queriam as injustiças sociais, as mazelas da Primeira Guerra, as consequências, o colonialismo. Quando veio a Revolução Russa, veio um modelo de que isto era possível. E o marxismo, né, lido de uma forma ou de outra, dava fundamentação teórica que qualificaria aquela possibilidade. Então, aqueles militares acreditavam que eles estavam sendo sujeitos da história e a história estava nas suas mãos. Tanto é que 1935 é um reflexo disso, né? A própria Internacional Comunista, que deu apoio, já não estava aconselhando mais aqueles tipos de movimentos. Há uma certa literatura que diz que eles determinaram. Isso não é verdade. Eles disseram, decidam vocês mesmos. Sim. E os militares brasileiros, Prestes, inclusive, né, já um então Cavaleiro da Esperança, né, tinha aquela visão que queria mudar o Brasil. Os militares, muitos deles caçados nas revoltas anteriores, né, entendiam que havia condições, de fato não havia, mas acreditavam, e foram para o Levante. Um Levante que foi precipitado em Natal, por razões locais, depois em Recife e Rio de Janeiro. A literatura recente mostra que a ideia era que o Levante fosse em 1936, mas são cis da história. Aconteceu em 1935, né? Sim. E depois disso, praticamente, você teve toda e qualquer reflexão que passava por um campo democrata, nacionalista, já era qualificada, adjetivada de comunista. Tá. O setor militar do Partido Comunista Brasileiro, que aparece muito nesse seu livro, Novo Militares e Militância, já, vamos dizer assim, foi ele que fez a intentona como setor militar? Como é que é o desenvolvimento dessa organização militar interna ao PCB? Se é que é interna. Ela é interna e ela também foi um dos setores menos conhecidos e talvez menos identificados assim, com
com a organização. Quer dizer, ele não pegou as grandes lutas políticas internas do PCB que deram vários rachas. Porque ele era tão clandestino que ele respondia a um assistente político que respondia diretamente ao secretário-geral. Esse setor foi fundado em 29 por uma orientação da Internacional, cujo título original foi Antimil, diminutivo de antimilitarista, ou seja, de você ter uma outra concepção de atuação política para os militares, mas que não fosse militarista. E foi fundado em 29 no Brasil, né? E ali, o interessante é que num primeiro momento ele teve uma presença muito forte na Marinha. Né? Eu até tenho por hipóteses que isso se deve ao fato do Partido Comunista ser muito forte no Rio de Janeiro, né? E entre os trabalhadores marítimos, e eles frequentavam os mesmos lugares, né? Então foi muito forte, e você teve uma política, inclusive jornais, enfim, ou seja, uma leitura que é legítima você, enquanto partido político, ter uma política para as Forças Armadas. Tá bem. E isso foi sendo construído, né, com muita dificuldade, porque não só o Partido Comunista estava na ilegalidade, já na ilegalidade logo após sua fundação, mas também fazer um trabalho político entre os militares nunca foi fácil. Né? Eles faziam jornais, denúncias, quer dizer, eles confrontavam a hierarquia fundamentalmente. Né? E naquela ocasião havia um elemento combustor muito forte, ou seja, soldos muito baixos, condições de trabalho muito ruins, ameaças constantes de redução de efetivos, direitos que os militares não tinham. Então, o setor militar, ele cresceu em vários momentos, e cresceu muito mais até depois com a entrada de Luiz Carlos Prestes, que já era o Cavaleiro da Esperança, o mito. Então, em 35, o setor militar foi decisivo. Agora, embora ele fosse organizado, talvez entre o Partido Comunista, fosse um dos setores mais organizados, ele não teve, vamos dizer o seguinte, não era uma relação tão mecânica como nós imaginávamos, até pelas próprias dificuldades. Relação mecânica com quem? De uma orientação fosse automaticamente respondida. Você tinha um desconhecimento já na época, muito real, de muitos militares, porque eles tinham suas ligações nas Forças Armadas, mas muitos que os dirigiam já não eram das Forças Armadas ou já estavam fora das Forças Armadas. E elas mudaram muito rapidamente. Então, esses militares tiveram essa atuação, né, do setor militar em puxar o levante, né, seja em Recife, seja em Natal e seja no Rio de Janeiro. Né? E o setor militar atravessa, o setor militar do PCB atravessa o período da redemocratização até 64? Atravessa até o final do século XX. É interessante, porque embora teve uma repressão violentíssima em 35, né, alguns poucos ficaram na ativa. Eu digo, três momentos, né, eles nunca deixaram de atuar. Aliás, é algo que precisa ser feito. São dezenas de jornais específicos às Forças Armadas, seja nos anos 30 e nos anos 50. Eu me surpreendi com o número. Né? Em alguns casos, aí você tem um exemplar nos arquivos, enfim. Eles tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial, porque muitos militares que foram caçados, expulsos, né? Em 64? Não, em 35. Em 35, tá. Se alistaram e foram para a luta, foram para a Segunda Guerra Mundial. Alguns foram, inclusive... Lutar contra o nazismo e o fascismo. Alguns, inclusive, se alistaram na Guerra Civil Espanhola. Esse grupo teve claramente uma política de não aceitá-los. Apolônio de Carvalho, Delcy, entre outros e tal. Foi o tal. Os demais, isso me surpreendeu, eles foram aceitos. Você tinha um núcleo muito forte na FEB, né? Os dados que eu tenho são 27, e eles elaboraram naquela ocasião um manifesto chamado FEB, Símbolo de União Nacional. Que é um dos capítulos do seu livro. Exato. E esse manifesto é importante porque ele falava em democracia, em anistia e endereçado com todo cuidado ao presidente da Liga de Defesa Nacional, que o presidente de honra era o Getúlio Vargas. E trouxe um grande debate, quer dizer, essa foi uma manifestação interessante. Uma segunda importante foi nos anos 50, na discussão do petróleo é nosso, né? Na questão do não envio de tropas brasileiras à Guerra da Coreia, né? E na questão da Amazônia. Eu costumo dizer, Mônica, que se hoje nós temos o pré-sal, nós devemos muito a esses militares, porque eles assumiram o clube militar
e implementaram uma política. Foi a primeira vez que a esquerda isso. ganhou as eleições no clube militar. Mas na década de 50, na época da campanha do Petróleo é Nosso. Exatamente. E nisso com uma política nacionalista que, embora o Partido Comunista estivesse na ilegalidade, e numa política de confronto, né, ou seja, o Manifesto de Agosto, o Manifesto do 4º Congresso, que previa a derrubada do governo, os militares brasileiros estavam atuando a favor da democracia. Porque as lições de 35 eles tinham aprendido. Então, eles atuaram a favor do petróleo nosso, né, na luta pelo petróleo, puxaram essa luta junto com a sociedade e depois foram expulsos, presos, torturados ou exilados para guarnições distantes. Um exemplo, Nelson Werneck Sodré saiu do Rio de Janeiro e foi para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Esses militares atuaram nos vários momentos que se tentou derrubar o regime democrático. Revolta de Jacareacanga, revolta de Aragarças, em 1961. E em 1964 também estiveram esperando uma ordem para resistir. Alguns deles tinham comandos, né? Mas não teve o comando no sentido da ordem. No pós-64, aí houve a cassação, alguns foram para o exílio, né? Poucos foram para a luta armada, né? Aí já houve Esse grupo maior ele passou a atuar a favor de uma tese, da redemocratização, atuando na luta pela anistia, através de várias associações de militares, algumas inclusive existem até hoje, como a DINAM, né, que foi capitaneada pelo brigadeiro Teixeira e depois pelo brigadeiro Rui Moreira Lima. A UMINA, que são dos marinheiros que se organizaram na época da Constituinte, aqui em São Paulo, a CIMAR, a Mafabra, enfim, mais de uma dezena, né, mas já com o setor militar, aí voltando à tua questão, que ele continuou existindo, mas eu diria quase que com grupos autônomos de militares, porque o próprio Partido Comunista foi para o exílio, a sua direção, enfim. Né? Algum desses integrantes do setor militar do PCB jamais chegou a um posto de general, ou de brigadeiro, ou de almirante? Não, alguns chegaram. Chegaram? E chegaram com posições de comando. Esse é um dado interessante, porque, em geral, esses militares, suas carreiras pautadas muito mais por antiguidade do que por méritos. Pois é. Né? Embora fossem ótimos militares, eles sempre diziam... Mas as promoções sempre ocorriam quando não havia mais possibilidade de não promover. Até porque em 64 as políticas de promoções, inclusive, as concessões que João Goulart fazia, normalmente eram muito ruins do ponto de vista militar. Às vezes ele promovia alguém no sentido de apaziguá-lo, que era da extrema-direita, que depois continuou conspirando contra ele, e aquele que era nacionalista, de esquerda, tinha que ir para a reserva. Teve casos assim. Teve alguns, porém, um deles, o general Felicíssimo Cardoso, que é tio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou a general de brigada. Claro que ele tinha a tese e se colocava como nacionalista, mas todos sabiam claramente a sua vinculação partidária. Né? Um deles, que inclusive chegou com comando, foi o brigadeiro Francisco Teixeira. Que você acabou de citar. Exato, ele é uma figura extraordinária, ele comandava a 3ª Zona Aérea, que inclusive que comandava o 1º Esquadrão da base aérea de Santa Cruz, que estava o brigadeiro Rui Moreira Lima. Esse realmente era uma figura que merece, inclusive, ser estudada. Muito inteligente, muito hábil politicamente. Me parece que a promoção dele se deu também porque o irmão dele era muito ligado a Juscelino Kubitschek. Me parece, é uma hipótese. Né? E ele também atua fundamentalmente em defesa da legalidade democrática. Ele também chegou a brigadeiro. E com eles uns 2 ou 3, que eu não tenho muita certeza, mas que consta que também eram vinculados ao PCB. Tá bom. Paulo, infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme e há muito que fazer por entender os militares, seja na história, seja na contemporaneidade. Muito obrigado.